SS e você. Já conosco, Márcio Cardoso Lima, técnico do INSS. Bom dia, Márcio. Bom dia, Jairo Alves de Almeida. Bom dia a Paulinho Oliveira aqui nos trabalhos técnicos, ao Rosendo Aragão na produção, a Ceissa Dias nas externas, ao Levi na coordenação das imagens. Um abraço especial ao Marcos Simões na condição de coordenador de programação. Um abraço especial ao padre Marcelo Conceição, aí nas Terras Santas, na condição de coordenador geral da Rede Cultura de Comunicação. Obrigado pela participação de todos vocês, pela audiência. Nós estamos no Cultura Notícias, jornalismo em que o povo confia. Bom, Márcio Cardoso Lima é técnico do Seguro Social, assessor técnico especializado na coordenação de gestão de pessoas da Superintendência Regional do INSS no Nordeste, com sede no Recife. O tema hoje, salário, maternidade e aposentadoria especial. Você pode tirar sua dúvida através do 32268700, que é Zap. Márcio, o que é salário maternidade? Jairo, a Previdência Social possui um benefício para um momento especial, entre outras situações, que propicia a dispensa das atividades profissionais para o cuidado da criança. Esse benefício está no rol dos benefícios previdenciários não programados, até porque se o casal programar esse nascimento da criança, pode acontecer antes ou depois. Então, o INSS vai remunerar o afastamento da mulher ou do homem, segurados do INSS, que precise se ausentar do trabalho por motivo de nascimento de filho, guarda judicial para fins de adoção ou ainda no caso em que nós temos o aborto não criminoso. Então, este período do salário maternidade é para que se dedique à criança. Isso aí. E quem tem direito ao salário maternidade? O trabalhador empregado, o desempregado com qualidade de segurado, o empregado doméstico, o contribuinte individual, o contribuinte facultativo e o segurado especial. A gente precisa destacar aqui a figura do desempregado com qualidade de segurado. A gente sabe que existe aquele período que a legislação traz como período de graça. É o período em que não há a contribuição previdenciária, porém o cidadão, a cidadã, vai ter o direito garantido por estar nesse período de graça. Não há contribuição, mas existe aí esse período em que vai ter o direito aos benefícios e aos serviços disponibilizados pelo INSS. Bom, quais são os segurados da Previdência Social? Nós temos o empregado, que é aquele prestador de serviço de natureza urbana ou rural, tendo aí um vínculo contínuo e subordinado ao empregador. É considerado também o empregado, aquele empregado do microempreendedor individual. O microempreendedor individual, se assim quiser, pode ter apenas um empregado. Também nós temos o trabalhador avulso, que é aquele que presta serviços a diversas empresas sem que haja relação de vínculo empregatício. O empregado doméstico, que é o prestador de serviço de natureza contínua à pessoa, à família, no âmbito da residência desta pessoa por mais de 3 dias. Temos também o chamado segurado especial, o produtor rural e o pescador artesanal ou a este assemelhado, desde que tenha o exercício da atividade rural individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com auxílio eventual de terceiros, conforme a legislação. Enquanto segurado da Previdência Social, nós temos ainda o contribuinte individual, que é aquele que presta serviços de natureza urbana ou rural, em caráter eventual a uma pessoa ou a uma empresa, sem a relação de emprego. E o contribuinte individual, que é aquele que, por vontade própria, inscreve-se na Previdência Social mediante contribuição,
desde que não esteja exercendo atividade remunerada que o enquadre como segurado obrigatório de qualquer regime de previdência social no país ou de países com os quais o Brasil mantém o acordo previdenciário. É bom lembrar que o segurado facultativo é aquele a partir dos 16 anos de idade que não exerce uma atividade remunerada e queira contribuir para a previdência social. É muito comum que a pessoa que está desempregada, quando recebe o seguro-desemprego, diz: quero contribuir para a Previdência Social. Se ela o fizer na condição de contribuinte individual, ela não vai ter direito ao seguro-desemprego. Neste período em que a pessoa não está exercendo uma atividade remunerada, ela pode contribuir sim para a Previdência Social na condição de segurado facultativo e aí não vai perder as devidas parcelas do seguro-desemprego. O salário maternidade, Márcio, pode ser concedido para o homem? A Lei 12.873 de 2013 diz que o salário maternidade é garantido em razão do filho. Pode ser, sim, concedido ao homem que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança. Então, nós temos perceber que este homem que vai fazer a adoção, que vai ter a guarda judicial, ele precisa ter a qualidade de segurado e ele ou está no período de manutenção da qualidade de segurado. Então, não é só o homem buscar ter a guarda judicial ou adotar, que ele já vai ter direito a receber esse salário maternidade. É preciso que ele tenha as outras condições, quais sejam a qualidade de segurado ou ele esteja nesse período de graça da qualidade de segurado. Agora, uma pergunta que está chegando aqui, através do Zap 32268700, quais as carências, o valor e o limite para o salário maternidade para as categorias do segurado da Previdência, não é? É uma pergunta interessante, né? Eu acho que muita gente está interessada nisso aí. Jairo, antes de responder essa pergunta, eu gostaria de esclarecer a todos quais são os fatos geradores para o salário maternidade. Ou seja, quais são as situações em que o cidadão, a cidadã, busca saber no INSS se ele vai ter direito ao salário maternidade. No caso do aborto não criminoso, aquele que é previsto em lei, a guarda judicial para fins de adoção, o nascimento de filho biológico, os fetos natimortos e a adoção. São essas situações. Mas como você bem perguntou, é qualquer um que vai poder... Não, a gente precisa observar. A legislação traz que, se você é um contribuinte individual ou facultativo, a grosso modo, a regra geral, você tem que ter 10 contribuições mensais. O valor que se recebe, a média dos 12 últimos salários de contribuição. E o teto... Aí, até quando é recebido? Até o teto previdenciário, que atualmente o valor é R$ 8.157,41. Para os segurados especiais, é preciso que eles comprovem a carência de 10 meses de efetivo exercício da atividade rural. No caso do segurado especial, o valor do salário maternidade é de um salário mínimo. Para a empregada doméstica, não se tem carência, o valor que é pago é o último salário de contribuição e também o valor máximo é o teto previdenciário. Já para o empregado e o trabalhador avulso, também a isenção de carência. Ou seja, se você é uma mulher que está gestante, começa a trabalhar 7º mês ou 8º, já vai ter direito a esse salário maternidade. Qual é o valor do salário maternidade? A última remuneração. E o teto máximo seria o teto salarial de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Lembrando a todos que, se a mulher trabalha de carteira assinada, ela vai solicitar
o benefício de salário e maternidade através de 135 meu INSS, não. A própria empresa vai fazer o pagamento a ela deste período. Ela só vai procurar o INSS. Quando a gente diz procurar o INSS, não é ir a uma agência do INSS, fazer o requerimento do salário e maternidade através de 135, que é a nossa central telefônica, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7 da manhã até as 10 horas da noite, e recebe ligação gratuita, tanto de telefone celular, quanto de telefone fixo ou telefone público, ou ainda ela pode fazer esse requerimento sem sair da sua residência, através do aplicativo Meu INSS. O Meu INSS, para acessá-lo, basta usar o número do CPF e a senha é a mesma do .gov. Bom, tem um ouvinte aqui no Zap, vamos abrir aqui um parênteses, a Sônia Aquino. Bom dia, Sônia. Bom dia, Jairo Alves de Almeida. Bom dia, Márcio. Márcio, eu gostaria de saber de você, que eu estou com 7 meses e meio de grávida, com risco de gestação de risco. Então, o meu médico, mês passado, me deu 7 dias. Fiz os 7 dias, voltei a trabalhar, passei mal. Aí, quando foi agora em novembro, eu voltei. Então, o que aconteceu? Ele me deu mais 7 dias. E fui comunicada a ir para o INSS. Com quanto tempo eu tenho que ir para o INSS, ficar encoxada pelo INSS? Já que esse mês ele só me deu 7. E 7 foi do mês anterior. Como é que eu devo proceder nesse caso? Eu retorno na sexta-feira para trabalhar. Como é que eu posso proceder? Eu tenho que procurar o INSS, eu tenho que voltar à minha empresa que trabalho, que é loja. Me explica aí essa situação. Me chamo Sônia. Bom dia, dona Sônia. Eu moro em São Cristóvão, cidade grande. Bom dia, dona Sônia Aquino, muito obrigado pela participação da senhora. Um bom dia a todos os ouvintes da cidade aí de São Cristóvão, a cidade mãe. Obrigado pela participação da senhora. A senhora traz um assunto muito interessante. A senhora está gestante, não é? E aí a senhora diz 7 meses e meio de gravidez, né? E a gestação é de risco. Se o seu médico, não é, que é chamado de médico assistente, aquele que acompanha a senhora nos seus diagnósticos e tenta assim, trabalhar para ter uma melhor qualidade de vida, se ele der um atestado. Até 15 dias, a própria empresa fará o pagamento deste período. Passando de 15 dias, a senhora vai fazer o requerimento do auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio-doença, né, na legislação antiga. Lá, antes da emenda constitucional, o auxílio ou benefício por incapacidade temporária era chamado de auxílio-doença. Para a senhora fazer este requerimento, a senhora pode fazê-lo através de 135, que é a central telefônica, que funciona de segunda-feira a sábado, das 7 da manhã até as 10 horas da noite, e recebe ligação gratuita de telefone fixo, de telefone celular e de telefone público, que é o orelhão. Ou ainda, a senhora, no próprio aplicativo Meu INSS, faz esse requerimento. Lá no aplicativo Meu INSS, a senhora tem a oportunidade de apresentar a documentação médica, anexar ao requerimento. Basta que a senhora salve, ou em PDF, ou em JPG, e anexe lá. Né? Tem a possibilidade dessa documentação ser analisada à distância. Se houver a necessidade, aí sim a senhora vai fazer o agendamento de uma perícia presencial. E lá o médico perito federal, nessa perícia presencial, vai dizer o tempo em que a senhora vai precisar deixar de exercer as suas atividades pelo problema de saúde que a senhora tem. Lembrando que
quando a pessoa faz a solicitação, tem lá uma pergunta, tanto por telefone quanto no aplicativo Meu INSS, uma pergunta muito importante. Quer acompanhar o andamento deste protocolo, deste processo, através 135 Meu INSS e-mail? Se o cidadão ou a cidadã disser sim, deve ali colocar o e-mail que ele ou ela utilize para que o INSS tenha esse contato, porque se fez o requerimento através do aplicativo Meu INSS, anexou a documentação, se porventura, quando da análise, tem-se a necessidade de agendar uma perícia médica, no próprio e-mail da pessoa aparecerá lá, para dar andamento, a análise do protocolo número tal, é necessário que se agende uma perícia médica. E lá tem um passo a passo como agendar a perícia médica presencial. Bom, vamos agora passar para a aposentadoria especial. Quem tem direito, não é, a essa aposentadoria. E aproveitando aqui, tem uma pergunta do Admilson Lima. Bom dia, Jairo, bom dia, Márcio. Já que vocês vão falar sobre aposentadoria especial, eu quero dizer o seguinte: fale aí sobre a tramitação da ADI 93 e a PL 42 de 2003, uma vez que irá se tratar da aposentadoria especial. Eu trabalho na mineração subterrânea, aqui em Sergipe, e estamos ansiosos para que possa passar essa PL 42. Admilson Lima. Bom dia, senhor Admilson Lima. Obrigado pela participação do senhor. Eu não tenho conhecimento, não é, dessa legislação que o senhor traz, que está em tramitação. Exatamente. Então, nós, do Programa de Educação Previdenciária, o nosso objetivo é passar para todos vocês, para toda a sociedade, numa linguagem bastante didática, pedagógica, toda a parte da legislação atual, que existe. Exatamente. Existe. A questão dos atos normativos que o INSS utiliza para dar andamento aos processos de serviços e benefícios ofertados pelo próprio INSS. Mas prometo ao senhor que assim que houver toda a tramitação de toda e qualquer legislação que diga respeito à nossa atuação profissional, a gente passa aqui com a maior tranquilidade. Então, vamos falar sobre alguns agentes nocivos, isso, pelo menos. Então, a questão do que primeiro a gente precisa entender o que é essa aposentadoria especial. Todo mundo já diz o que é aposentadoria especial. Quem tem direito, né? A gente falou hoje do segurado especial, né? Que é aquele trabalhador rural, o pescador artesanal. Então, as pessoas pensam, será que essa aposentadoria especial é para esse segurado especial? Não. A aposentadoria especial é um benefício que é concedido ao cidadão ou à cidadã que trabalha exposto a agentes nocivos. No caso aí, Isso, né? O seu Admilson Lima. Quais são esses agentes nocivos? Eles podem ser químicos, físicos ou biológicos, ou ainda uma junção desses agentes físicos de forma contínua e ininterrupta, em níveis de exposição acima dos limites que são estabelecidos na legislação. Então, precisa perceber que está em contato quando está desenvolvendo sua atividade laboral de maneira contínua e ininterrupta. Então, não pode dizer assim, um período eu faço, outro não. Então, tem que ser essa forma, maneira contínua e ininterrupta de estar em contato com esses agentes nocivos à saúde, não é? Quem vai ter direito? O segurado empregado, o trabalhador avulso e o contribuinte individual, se for cooperado, filiado à cooperativa de trabalho ou à cooperativa de produção. Então, você que contribui para o INSS, lá, através da GPS, aquele carnê laranja, como contribuinte individual, você não vai ter direito a esta aposentadoria. A gente precisa dizer que exige-se uma carência de 180 contribuições, como os demais benefícios. Não há incidência do fator previdenciário. Como é que a gente pode pensar essa atividade especial? Até 28 de abril de 1995,
ela era caracterizada por categoria profissional. Ou seja, se até 28 de abril de 1995, digamos, a pessoa era telefonista, já estava no rol para ser aposentadoria especial. A partir de 29 de abril de 1995, se dá a caracterização da aposentadoria especial pelo agente nocivo, pela exposição a esse agente nocivo. E aí a gente vai ver como é que é caracterizado, como é que eu sei que eu estou exposto a um agente nocivo. Muitas pessoas nos procuram dizendo assim: eu recebo adicional noturno, eu recebo adicional de periculosidade, eu já tenho direito à aposentadoria especial. Não, porque aí são verbas trabalhistas, mas não são verbas previdenciárias. Geralmente, lá no extrato previdenciário, também chamado de CNIS, Cadastro Nacional de Informações, se você observar o canto direito, tem lá já a indicação se essa sua aposentadoria, essa sua atividade diz respeito a ser uma atividade em que você tenha esse contato com os agentes nocivos de forma contínua e ininterrupta. Então, é importante que apresente, observe o seu CNIS, o seu extrato previdenciário. Muitas vezes já tem lá, colocar, digamos, um cidadão que trabalha com a parte de eletricidade na subestação. Então, grandes volts de energia. Então, automaticamente, ele vai observar que no CNIS dele deve constar já a indicação de que é uma aposentadoria especial. Mas é só dizer especial, já vou me aposentar. Ele precisa, quando do requerimento, apresentar o perfil profissiográfico previdenciário, o chamado PPP. Esse PPP hoje já pode ser apresentado de uma forma remota. A empresa manda tem lá o espaço que o cidadão vai acessar e já vai ter esse documento. Lembrando que essa empresa que expõe seus empregados a esses agentes nocivos, podendo ser químicos, físicos, biológicos, ou ainda a associação desses agentes, que são prejudiciais à saúde ou à integridade física, ela deverá preencher esse formulário de PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Nesse documento, devem constar todas as informações relativas ao empregado, como a atividade que ele exerce, o agente nocivo ao qual ele está exposto, a intensidade dessa exposição e a concentração do agente, os exames médicos clínicos, além de dados referentes à empresa. O PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário, tem por função comprovar a efetiva exposição dos empregados a agentes nocivos para o conhecimento de todos os ambientes e para o controle da saúde ocupacional dos trabalhadores. Lembrando que o PPP, o médico perito federal, faz a análise de cada PPP apresentado para confirmar o direito, o reconhecimento a essa aposentadoria especial, sendo de responsabilidade da empresa empregadora emitir e manter atualizado esse PPP para seus empregados. A aposentadoria especial, sendo concedida pelo INSS, esse cidadão não pode exercer mais aquela atividade que ensejou essa aposentadoria. No caso do exemplo do eletricista que eu falei, trabalha em subestação, altas voltagens, ele é concedido a ele o direito à aposentadoria especial. Ele não vai poder mais exercer nessa condição. Ele pode ser, por exemplo, um professor de eletricidade em um curso técnico, aí pode, mas a mesma função que ensejou a concessão, o reconhecimento dessa aposentadoria especial, ele não pode mais. E você pediu, Jair, que eu desse alguns exemplos de agentes nocivos, como, por exemplo, carvão mineral, o chumbo, o cromo, o ruído acima de 90 decibéis, níquel, mercúrio, iodo,
fósforo, petróleo, tem vários outros, só para a gente ilustrar. Então, você que trabalha nessa condição, pede à empresa o perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, vai deixando a parte. Quando você for fazer a sua solicitação, é muito importante, tanto no aplicativo Meu INSS, quanto na central telefônica 135, não vai ter lá aposentadoria especial. Você vai pedir a aposentadoria, vai solicitar, fazer o requerimento da aposentadoria programada, que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Só que lá vai ter um campo que tem período especial, se diz sim, apresenta o PPP ou os PPPs que serão alvo de análise do médico perito federal. São 7h41, vamos agora à agenda, né? Isso, Jair. A nossa agenda hoje, depois do programa, agora a partir das 9 horas, nós estaremos participando do evento NAF-IFES em Ação, Educação Fiscal e Cidadania para Todos. Este evento acontecerá na reitoria do Instituto Federal de Sergipe, que está localizada na rua Dom José Tomás, número 194, no bairro São José, onde antigamente funcionava o Colégio Arquidiocesano. Então, nós estaremos lá a partir das 9 horas, fazendo o nosso plantão de orientação e informação. Então, lá não precisa de agendamento prévio, chega lá, pega a senha, lembrando, qualquer pessoa que for aos nossos atendimentos presenciais deve levar todos os documentos pessoais. Quais são esses todos os documentos pessoais? Certidão de nascimento ou casamento, título de eleitor, carteira de identidade, CPF, carteira de trabalho, quantos exemplares tiver, físico, não é? Aí você leva, se tiver 2, 3, comprovante de endereço atualizado com o CEP da rua, os números dos telefones atualizados e o e-mail. Amanhã, portanto, dia 12, o nosso plantão de orientação e informação vai ocorrer na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, que está localizada aqui no centro, Rua Pacatuba, número 171. A partir das 8 horas, lá precisa de um agendamento prévio, ou presencialmente, ou ainda através dos telefones 79-3198-3308 ou ainda 97601-1302. Lembrando que nesses plantões que precisam de agendamento prévio, se a pessoa não conseguir agendar, pode ir no dia, porque se porventura alguém que está agendado faltar, a gente faz o encaixamento. No dia 13, quinta-feira, portanto, o nosso plantão acontece pela manhã na Fundate, que está localizado no calçadão da João Pessoa, esquina com o calçadão da Laranjeiras. A partir das 8 horas, lá também precisa um agendamento prévio, presencialmente ou pelo telefone 79-3711-1280. No dia 13, à tarde, a partir das 14 horas, o nosso plantão, quinta-feira, portanto, acontece na Secretaria Estadual de Assistência Social, Inclusão e Cidadania, que está localizado na Avenida Hermes Fontes, número 2120, no bairro Luzia. Lá fica anexo ali a Caixa Econômica da Avenida Hermes Fontes, defronte à Unidade Básica Sinhazinha. Lá não precisa de agendamento prévio, basta que você chegue a partir do meio-dia, são distribuídas senhas e a partir das 14 horas a gente faz o atendimento. Bom, são 7h44, horário encerrado, a gente volta terça-feira, né? Jairo, nós do Programa de Educação Previdenciária... Você não tem agenda na sexta nem na segunda, né? É, porque sexta e segunda, na segunda é lá no sindicato, na rua Vila Cristina, número 222, não precisa de agendamento. Certo. E na sexta-feira a gente fica com uns atendimentos específicos numa localidade para o público interno, Jairo. Dá muito Por isso bem. que a gente não faz. Então, a gente Até agradece esse espaço, deixa o número do nosso telefone institucional, que é o 79981594262. Neste número, nós também atendemos na função WhatsApp. Saúde e paz a todos, que Deus continue nos abençoando poderosamente e até a nossa próxima participação. Márcio Cardoso Lima, técnico do INSS, volta com o quadro INSS e Você, na próxima terça-feira, no Cultura Notícias.